Olá! Com a chegada dos vestibulares, a preparação ela é fundamental. E hoje nós vamos entender um pouco como funciona a psicologia positiva para ajudar o candidato que vai enfrentar a prova, o vestibular, o tão temido dia do vestibular. E para essa nossa conversa, eu chamo aqui a Flávia Vasconcelos, ela que é professora de pós-graduação da Unip. Seja muito bem-vinda, Flávia. Eu sempre tenho um grande prazer de conversar com você. Muito prazer, Malu, prazer. Sejam bem-vindos todos para saber um pouquinho mais dessa ciência, que é a ciência do bem-estar, e que só ajuda a gente a ter uma vida mais plena, mais saudável mentalmente. Muito bem. Ô, Flávia, essa é uma área da psicologia nova, recente, porque eu não conhecia muito esse assunto. Eu confesso que quando eu peguei o roteiro, eu fiquei bastante curiosa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa área da psicologia. A psicologia positiva é relativamente nova mesmo. Ela surgiu em 1998. Quem fundou foi o psicólogo americano Martin Seligman. Então, é por isso que a gente não ouviu falar muito dela ainda, né? Ela é uma psicologia que vem se diferenciar da psicologia tradicional, é considerada mais um campo de atuação da psicologia e não uma abordagem. E para você ter uma ideia, ela nem ainda está na grade das formações de psicologia. Ela é tão nova, tem tanta novidade acontecendo ainda, que ela nem foi colocada ainda nas grades da graduação. Mas a Unip é uma das grandes pioneiras em ter um MBA de psicologia positiva e a inteligência emocional, no qual eu dou aula. Então, já é uma especialização em psicologia positiva. Olha, ponto para a Unip. Muitos pontos, está muito à frente. Flávia, e assim, vamos pensar ali, o nosso assunto é o vestibulando, né? O candidato que está se preparando e tudo mais. Como se daria, vamos dizer assim, o benefício para esse ser que está ali tão apreensivo diante de uma prova? Aí nós estamos falando dos candidatos ao vestibular mesmo. Olha, a psicologia positiva, a premissa dela, ela existe para promover o bem-estar, né, do ser humano. Em que sentido esse bem-estar? É um bem-estar que começa emocionalmente, para que a gente sinta os benefícios desses benefícios biologicamente e fisicamente também, porque sim, somos seres integrais, né? Então, todas as nossas emoções geram químicas no nosso cérebro. Ou seja, um vestibulando normalmente está em estado de estresse, em estado de pressão. E aí ele acaba gerando alguns neurotransmissores no cérebro de tensão também, né? Que são cortisol e adrenalina, que em demasia acabam fazendo mal. Então, aonde a gente pode utilizar aí a psicologia positiva? Justamente com algumas ações diárias, alguns processos de autoconhecimento, de um olhar para dentro, para que ele reconheça os seus grandes potenciais e suas grandes virtudes. Qual é a grande diferença, né, da psicologia positiva para a tradicional? É justamente isso. A psicologia tradicional, ela vai olhar para as dores, para os traumas, para as doenças. Então, independente da abordagem de todas que a gente já ouviu falar anteriormente, elas vão sempre olhar para os traumas, para o sofrimento psíquico. Faltava aí uma ciência dentro da psicologia que olhasse para o potencial humano, que olhasse para as forças, para as virtudes. E este é o grande benefício da psicologia positiva para quem está aí em estado de pressão, ansiedade, nervosismo, estresse, porque se a gente reconhecer melhor aquilo que a gente é bom, aquele talento que a gente tem, aquilo que é forte em mim, eu naturalmente desenvolvo maior autoconfiança. Ai, gostei dessa psicologia positiva. Fale-me mais, porque é a ciência do bem-estar, né? Que fantástico. E assim, falar também disso, né? No pós-pandemia e tudo mais, porque a gente sente aí
vamos dizer, usar até uma expressão de livro, né? Assim, um mal-estar da civilização mesmo, né? Você vê todo mundo muito mais nervoso, muito mais propenso a ficar nervoso. Parece que assim um barril de pólvora, né? A gente nota aí nas relações que as pessoas estão, vamos dizer, com os ânimos mais exaltados, né? Então, assim, transferindo isso para o vestibulando, então isso deve elevar aí a potência, né? Então, queria entender mesmo como essa. Que fale-me mais, quero saber, me conte. Olha, tem tantos estudos que já aconteceram e continuam acontecendo, é uma psicologia em crescimento, né? Então, nos Estados Unidos, na Europa, ela vem se desenvolvendo bastante, e aqui no Brasil, além do nosso MBA, que eu falo que é um grande movimento da PP no Brasil, a gente tem outros movimentos acontecendo também, inclusive em relação à educação, né? Porque a metodologia de ensino baseado na psicologia positiva é um trabalho que já vem sendo feito na Europa e nos Estados Unidos, e a gente vê algum caminho aqui no Brasil também. Já tem o projeto Semente, que é com aval assinado por Martin Seligman, fundador da psicologia positiva. Então, qual é o grande objetivo, né? Por que surgiu a psicologia positiva? Para a gente poder olhar para as forças e virtudes do ser humano, ou seja, aquele ser humano que não está em sofrimento psíquico e que está fazendo ali um uso ótimo das suas forças, das suas qualidades, dos seus talentos, essa pessoa não precisa ser olhada? Essa pessoa não precisa de atenção? Essa pessoa não pode desenvolver ainda mais os seus talentos e as suas forças? Claro que sim, né? Imagine a gente só tratar daquilo que falta e a gente não dar atenção para aquilo que está suficientemente bom. Essa é a grande diferença. Então, é uma migração, Malu, da cultura do gap, que a gente fala muito em empresa, né? Que o vestibulando, quem está entrando, quem já está no mercado de trabalho e vai entrar, vai escutar muito, você é ótimo nisso, mas você tem alguns gaps para a gente desenvolver. Esses gaps são os pontos fracos, são aqueles pontos a serem melhorados que a gente escuta. Mas por que é tanto olhar, tanto cuidado e tanta atenção para aquilo que precisa ser melhorado e aquilo que eu tenho de bom parece que guardam de ladinho? Parece que não dão atenção. Imagina aquilo que eu faço muito bem. Se eu treinar mais, se eu repetir mais, se eu estudar mais e me aprofundar mais, eu vou ter alta performance. Só que isso ainda é um caminho que a gente está percorrendo. Hoje a gente já tem em algumas empresas, fora do Brasil mais comum, mas aqui estamos caminhando, os diretores de felicidade. É um novo cargo dentro das empresas, diretor de felicidade. É a diretoria responsável em promover felicidade, bem-estar subjetivo para aqueles colaboradores. Estamos caminhando. Que surpresa! Quer dizer, olha, me chamou muita atenção, Flávia, porque assim é verdade, né? É focar no que você tem de bom, né? Por exemplo, pegando aí o candidato, então vamos dizer, ele vai bem em todas as matérias, aí ele tem uma dificuldade lá na redação, aí o estresse dele aumenta. Né? Como é que ele faz? Então, vamos dizer que ele vai muito bem em física. Né? Como é que ele... Vamos pegar um exemplo hipotético. Ele vai bem em física, mas ele tem dificuldade de escrever uma redação. Como é que atuaria aí a psicologia no caso desse aluno? Pois é, vamos pensar. Quando a gente pega o vestibulando, né? A gente já começa pela primeira parte. Será que a escolha deste candidato, né, para aquela área, para aquela profissão, na verdade a pergunta é como ele chegou nessa escolha, né? Porque ele era muito bom em física e de repente ele está lá fazendo direito, não é que ele não possa, né? Mas quais outros talentos ele apresentou ali durante o ensino médio, durante toda a sua formação escolar, que mostram, por exemplo, que ele tem
uma facilidade para escrever, uma facilidade para se comunicar, uma facilidade para argumentar, que seriam competências esperadas aí por profissionais de direito. Se ele tem uma dificuldade nesses aspectos, a gente sabe que a gente vai precisar investir mais tempo e mais esforços para desenvolver essas qualidades neste aluno, neste candidato, né? Uma vez que se a gente tenha uma pessoa ali já com mais facilidade na escrita, por exemplo, você já consegue investir no desenvolvimento, na potencialização daquilo. E nada melhor do que mais treino e repetição, tá? Então, a gente pode resumir dessa forma. Aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu reconheço em mim e que normalmente as pessoas nos dão feedback desde muito cedo sobre aquilo, a gente precisa começar a lembrar e prestar atenção nos feedbacks que a gente recebe. Porque nosso talento, ou nossos talentos, porque nós temos diversos, eles são percebidos pelos outros. Às vezes a gente não percebe como talento, mas os outros percebem. Então, a gente pode parar agora, candidato, vestibulando, a gente pode parar e pensar, quais os feedbacks que eu já escutei na vida de coisas muito boas que eu faço? Pode ser escrever bem, pode ser falar bem, pode ser dançar bem, cantar bem, compor, jogar bem, pode ser argumentar bem, negociar. Tem gente que nunca trabalhou vendendo, mas vende ideias com muita facilidade. Então, o primeiro convite aqui, que é uma técnica de autoconhecimento, é as pessoas olharem, fazerem um flashback aí e lembrarem quais os feedbacks já te deram a respeito daquilo que você faz muito bem. Já é o primeiro processo, né? Porque me preocupa muito como essas escolhas são feitas. São muito jovens para escolher uma profissão para exercer para o resto da vida. Por isso que é muito bom quando eles têm a oportunidade de fazer orientação vocacional, que, né, psicólogos fazem, é todo um processo para chegar nesses talentos, chegar nessas virtudes e a escolha ser mais assertiva. E sabe o que é mais interessante? Normalmente, quando a gente fica mais madura, sim, aí a gente lembra que o nosso talento estava muito claro para a gente desde cedo. Mas lá atrás ele pode ter sido reprimido, escondido, guardado na gaveta, por falta de estímulo. Como a nossa criatividade, por exemplo. Quantas pessoas vocês escutam falando, ai, eu não sou criativo, quando eu tenho que criar um negócio é um problema, e parece que todo mundo tem criatividade, menos eu. Gente, a criança nasce lotada de criatividade. O bebê é extremamente criativo, né? A criança é extremamente criativa, por isso que para a criança você conta uma história e ela se transporta para aquele lugar, ela fantasia, ela cria coisas na cabeça dela com muita facilidade. Aonde foi parar essa criatividade toda? Então, fica uma dica aí para os pais, cuidado com a repressão da criatividade e dos talentos dos seus filhos. Ô, Flávia, agora, como é que... Vamos pegar eu quero trazer mais para perto, né? Eu já estou chamando de PP, viu? Psicologia eu adoro. É PP mesmo, é isso aí. Então, como é que se daria, ou como é que a gente pode dar um exemplo concreto de como é que a psicologia positiva, ela funciona no dia a dia? Você tem um exemplo hipotético que a gente pudesse usar e como é que a gente pode olhar, se a gente mesmo, quer dizer, não precisa ser o psicólogo olhando, mas assim, como é que eu noto que eu estou exercendo a psicologia positiva na minha vida? Ok, a psicologia positiva ela é baseada em alguns pilares, né? Então a gente tem como se fossem caminhos que a gente percorre para chegar neste bem-estar, que a gente chama de felicidade, né? E mais tecnicamente como bem-estar subjetivo, que é esse estado pleno, um estado que eu chamo carinhosamente de paz interna, né? Não é que as adversidades não aconteçam, mas a gente consegue administrar melhor, com maior maturidade emocional essas adversidades. Então, o primeiro pilar lá da psicologia positiva são as emoções positivas. E esse é o primeiro caminho para a gente implantar a psicologia positiva na nossa vida.
São emoções positivas que fazem parte, que são naturais nossas, mas que a gente precisa verificar o quanto elas estão fazendo parte da nossa vida neste momento. Então, vou fazer algumas perguntas aqui. Por exemplo, qual foi a última vez que você aí, que está assistindo, sentiu alegria? É uma emoção positiva. Outra emoção positiva, diversão. Qual foi a última vez que você se permitiu se divertir? E o quanto a diversão faz parte da sua vida? Outra emoção positiva, são 10, vou falar algumas aqui. O quanto você se orgulha das suas conquistas? Orgulho, terceira emoção positiva. O quanto você pratica gratidão? Gratidão é uma das emoções positivas. O quanto você agradece pelas coisas que te acontecem, pequenas, grandes, médias, não interessa. Gratidão é um sentimento que a gente cultiva, né? Um comportamento que vai além do sentimento, de realmente ser grato, agradecer por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente é, pelo momento que a gente está vivendo. E quando a gente vai colocando essas emoções positivas no nosso dia a dia e começando a perceber o quanto elas estão fazendo parte ou não do nosso dia, e aí você traz isso para o trabalho. Então, quanto eu me divirto no meu trabalho? O quanto eu sou grata pelo meu trabalho? O quanto o trabalho me traz alegria? O quanto o trabalho me desperta interesse, que é outra emoção positiva? O quanto eu me sinto admirado ou inspirado pelo meu trabalho. Porque admiração e inspiração são outras duas emoções positivas. E aí você leva isso para o seu relacionamento em casa, para o seu relacionamento afetivo, para a sua vida social. Sobre alegria, diversão, inspiração, admiração, interesse, orgulho, gratidão e amor, que é a grande emoção positiva universal. A doutora Bárbara Fredrickson, responsável pelo Laboratório de Emoções da Universidade da Carolina do Sul, sim, existe um laboratório de emoções, ela só cuida disso, tem milhares de pesquisas sobre emoções, ela chegou nessas 10 emoções positivas e ela diz no livro dela, Amor 2.0, se a gente trabalhar a potencialização do amor no nosso dia a dia, a gente vai mexer com todas as outras 9 emoções positivas. O amor é a emoção universal. Então, este é um exemplo prático do primeiro caminho. Flávia, mas então, e o que a gente faz dentro da área da psicologia positiva? O que a gente faz com os defeitos, a desatenção, né? Vamos pegar outros comportamentos aí, aquele dia que você acorda meio irritado. O que você faz? Porque temos todos o nosso lado B. O que a gente faz com o lado B? Ótimo, foi ótima a sua pergunta, porque a psicologia positiva algumas vezes é confundida com positividade tóxica e não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque hoje a gente está ouvindo muito falar de positividade tóxica. A positividade tóxica, ela diz que você tem que ser feliz acima e a partir de qualquer coisa. Seja feliz, seja otimista e atraia coisas boas. Isso é positividade tóxica. Na psicologia positiva, veja bem, a gente não está ignorando que a gente tem traumas, que a gente tem dores, que a gente tem sofrimentos. E o Martin Seligman, fundador da PP, diz: ser feliz não é ter ausência de infelicidade. Ou seja, teremos momentos tristes, teremos perdas, teremos separações, teremos traumas, teremos frustrações. Porém, se eu desenvolver esses conceitos, essas práticas de PP na minha vida, que é o bem-estar, eu conseguirei administrar com menor sofrimento todas essas dores e todas essas adversidades. Não é que eu não vou sofrer, e de jeito nenhum a psicologia positiva ignora o sofrimento. Tanto é que ele não é porque ele veio com um oposto à psicologia tradicional. Uma das primeiras páginas do livro dele,
Gente, eu não estou aqui para dizer que a gente vai abortar a missão da psicologia tradicional. É simplesmente um novo olhar sobre o ser humano, que não é feito só de sombras. Nós temos luz também. Todos nós temos sombras e temos luz. E por que a gente vai olhar só para a sombra? E por que a gente vai olhar só para a luz? Porque somos seres integrais. O que faz eu ter maior autoconhecimento é a junção da sombra e da luz. Nossa, é verdade. E a luz precisa da sombra, né? Assim como a sombra também precisa da luz, né? Não existe sem o outro. E, segundo Freud e Jung também, já partindo para a psicanálise, não há luz sem sombra. Se eu não reconhecer as minhas dores, meus traumas, eu não chego à minha luz. Reconhecer, põe no lugar, né? Aí acho que tudo fica mais fácil, né? Agora, Flávia, você estava me contando que você também tem um livro também que fala disso, você queria mostrar esse livro. Eu queria que você falasse um pouco da literatura, porque eu fiquei tão interessada que eu quero ler sobre isso, quero me inteirar mais desse assunto, que eu gostei muito dessa área da psicologia. Olha, eu tenho diversos livros maravilhosos, mas eu quero trazer um aqui que tem muito a ver, né, com os vestibulandos e com quem está estudando. Gente, o jeito Harvard de ser feliz, de Sean Arcor, tá? Isso aqui é o resultado de uma pesquisa de um professor de Harvard mesmo, tá? Ele estudou. Ele era professor, lecionava em Harvard, hoje ele não leciona mais, porque ele é um grande consultor que levou o estudo dele, as pesquisas da universidade para o meio corporativo. Então, ele é consultor nas grandes empresas aí do mundo, tá? O que diz esta pesquisa? Primeiro, como começou essa história, né? Não sei, acho que muita gente nem ouviu falar que em Harvard tem uma disciplina chamada felicidade, né? Porque pela necessidade dos alunos se sentirem tão pressionados por estar em uma universidade deste nome, né? Pelo peso de ser um aluno de Harvard. Eu falo sempre, gente, a gente acha que tudo se soluciona quando entra em Harvard, mas não, porque aí você entra em Harvard, você tem que ser o cara dentro de Harvard. Você não pode ser mais um em Harvard, né? Porque aí você tem que ser o cara que vai ser reconhecido mundialmente de Harvard. Então, é muita pressão. Existiam muitos casos de depressão, inclusive, em Harvard. E aí, diante de alguns estudos, eles implantaram a ciência da felicidade, né, da dentro de Harvard. E para surpresa de todos, até para quem ia dar aula, que é o Tal Ben-Sahar, que é o professor de lá, eles acharam que não ia ter sucesso, acharam que não iam ter inscrições nenhuma, porque lá é um pouquinho diferente, né? As matérias são eletivas, eles escolhem as matérias a participar. Bom, lotou a sala, foi completamente lotada. Eles tiveram que fazer diversas edições, porque foi a disciplina de maior sucesso em Harvard. E aí, o Sean Arcor fez um estudo, ele escutou individualmente, ouviu individualmente mais de 1.600 alunos, para entender como essas pessoas se sentiam dentro daquela instituição. E aí, ele criou algumas metodologias para ajudar estes alunos. E daí surgem os 7 princípios que a gente leva para as escolas, para as universidades, e que eu queria deixar como dicas aqui para o pessoal estudar e facilitar esse momento tão desafiador, que é o momento de preciso passar em algum vestibular, senão minha família vai me matar, eu preciso... Enfim, então quero falar de alguns princípios aqui. O primeiro princípio é o benefício da felicidade, né? Ou seja, sim, o nosso cérebro pode se acostumar e deve se acostumar, e tem que ser treinado para isso, de forma mais positiva. Então, é uma mudança de mentalidade. Ao passo que eu mantenho a maior parte do tempo emoções positivas,
Eu crio também dentro do meu cérebro aqueles hormônios positivos, que são dopamina, serotonina, são os hormônios que vão me fazer bem. Gente, como é que eu vou estudar para um vestibular ou para qualquer prova estando nervoso, suando, pressionado, tenso e achando que tudo vai dar errado? Por mais estresse que a situação promova, eu preciso também criar, que aí a gente fala que é um equilíbrio entre o relaxamento e a atenção, porque eu também muito relaxada no estudo, né? Eu tendo a procrastinar quando eu relaxo muito. Então, é chegar naquele equilíbrio onde, olha, eu vou estudar, eu vou dar o melhor de mim, porque eu fiz a melhor escolha e eu vou fazer o que eu fazer. E aí entra muita participação da família, né, Malu, dos amigos, de não ficar com aquela cobrança excessiva. Porque, olha, você tem que passar, tem que ser agora, porque você não pode ficar sem estudar, porque você precisa fazer. A única coisa que você faz da vida é estudar, você tem obrigação de passar. Quanto mais pressão os pais colocarem, mais cortisol vai ser disparado nesse cérebro e menos capacidade de memória e atenção esse adolescente vai ter. Então, você, adolescente que está me escutando, você precisa estudar, sim, precisa se dedicar, sim, estar comprometido, mas você também precisa colocar as emoções positivas no seu dia de estudo. Muito bem. Agora eu quero saber, tem alguma aplicação que você pode fazer, algum exercício que a gente possa fazer no dia a dia? Sim, porque eu já vou procurar o consultório, porque adorei, Flávia. Mas, assim, por exemplo, tem algum exercício prático que a gente possa aplicar à psicologia positiva? Sim, vou falar então da regra de 20 segundos, tá? Ela fala sobre força de vontade. Sabe a força de vontade que a gente fala? Eu vou esperar a força de vontade para ir para academia, para estudar, para fazer aquele relatório, para estudar aquela matéria que eu tenho mais dificuldade. Gente, força de vontade, às vezes eu acredito que é uma lenda, né? Porque eu não sei muito bem se ela existe. Então, estudar para o vestibular, se a gente for esperar força de vontade para estudar aquele monte de matéria, talvez não chegue. Então, a regra dos 20 segundos é o seguinte: facilite de alguma forma os seus estudos. Pense que tudo aquilo que vai te gerar 20 segundos a mais, seja ligar o computador, seja deixar os livros guardados, né? Deixe as coisas mais fáceis para você. Então, por exemplo, eu vou almoçar agora, depois do almoço eu vou sentar aqui para estudar. Só que aí antes do almoço você desliga seu computador, você guarda seus livros, você fecha tudo. Não, deixa seu computador aberto já na disciplina que você tem que estudar. Deixe o livro que você tem que estudar aberto e já deixa lá com o lápis lá dentro, né? Com a caneta lá dentro. Deixe o exercício que você tem que responder, que você está praticando, já com o lápis em cima. Então, tire 20 segundos de dificuldade da sua frente. Isso é um treino para o nosso cérebro, tá? Isso serve também, por exemplo, para o celular. Qual é o maior fator que dispersa a gente dos estudos e de qualquer atividade que a gente esteja fazendo? É o celular, normalmente, né? Ainda mais para os jovens. Então, que tal você deixar o seu celular no outro cômodo e não deixar o seu celular do seu lado? Porque aí você vai ter que levantar, ir até outro quarto, pegar o celular. Essa é a regra dos 20 segundos. Eu distancio de mim aquilo que me atrapalha e eu trago para perto, deixo fácil aquilo que eu preciso fazer. Essa é a regra dos 20 segundos, que é um dos princípios de Harvard. Flávia, por exemplo, então eu estou escrevendo um texto e aí dá vontade de mastigar alguma coisa, ou comer alguma coisa, aquela ansiedade. Aí eu faço esse exercício de 20 segundos, espero passar. Exatamente. Você tem uma água do seu lado, ao invés de levantar para beliscar alguma coisa, que provavelmente é ansiedade mesmo, você toma o seu copinho de água, faz uma respiração profunda e volta a fazer o seu texto, porque provavelmente você não está com fome. Provavelmente aquela gula do meio da tarde gerada pela ansiedade e angústia.
Então, deixa sempre seu copo de água. E, se eu puder falar aqui rapidamente, eu falei de respiração, meditação é um dos exercícios mais promissores aí de bem-estar, que todo mundo pode fazer em qualquer idade, sem contraindicação. E se você está estudando para uma prova, para um vestibular, você precisa meditar. Então, faça isso antes de começar. Ao acordar, ai, Flávio, mas eu não gosto de meditar e pôr musiquinha e sininho, não sei o quê. Então, só respira. Senta num cantinho no seu quarto, inspire profundamente, segura 4 tempos, expira, liberando todo o ar em um tempo de 6. Então, inspira, segura 4, expira em 6 tempos. Você vai se acalmar, vai acalmar o seu cérebro para receber todo o conhecimento que você precisa. Flávia, muito bem, que maravilha isso, viu? Adorei falar sobre esse assunto, Flávia. Quero te agradecer, nosso tempo está estourado. Muito obrigada. Foi muito bom conversar com você e eu espero que possa ajudar as pessoas que estiverem nos assistindo, né? Que elas possam usar, né? Que possamos todos usar, fazer, né, uma dedicação a essa área aí, pelo menos, para ver como é que funciona, né? Pelo menos, já que é tão recente assim, né? A gente pode ver como é que funciona. Eu vou testar, viu, Flávia? Depois eu te conto. Testem e me contem, e eu tenho certeza que vocês só vão colher bem-estar. A gente aprendeu que o sucesso traz a felicidade, né? Sucesso em qualquer instância. Mas todos esses estudos comprovam que é a felicidade que traz o sucesso. Então, primeiro eu preciso estar bem aqui e aqui. E aí eu obtenho sucesso. Tchau, Flávia. Obrigada, viu? Tchau, obrigada.